bem? Hoje nosso bate-papo vai ser com os advogados Leandro Sender e Tiago Badaró e com a jornalista Rebeca Ramos. E, mais uma vez, vamos discutir dois temas polêmicos. O primeiro é sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sobre o aluguel por aplicativo, né, de imóveis, e também sobre a lei do stalking, qual o impacto disso nos condomínios. Obrigada aos convidados por terem aceito o nosso convite. Obrigada mesmo. E vamos para esse tema, o primeiro tema aí do aluguel aí por aplicativo nos condomínios, que isso gera uma confusão. Muitos que não colocam o seu imóvel, né, nesse tipo de plataforma ficam revoltados, porque quem vai lá acaba destruindo algumas áreas de lazer. Estou falando assim, a grosso modo, e vocês, os advogados, podem dar mais explicações sobre isso. E a visão de vocês e o que significa essa decisão do STJ. Podem começar. Bom, pessoal, primeiro queria agradecer a Cris, a Rebeca e o Thiago pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Essa decisão realmente ela trouxe bastante polêmica dentro da seara do direito condominial, né? Por alguns dias só se falava sobre isso, né? Porque tinha já um voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que era em sentido contrário. Ele dizia que o condomínio não poderia proibir essa modalidade de locação por aplicativo, e com o julgamento esse voto foi vencido. Criou-se um novo entendimento nesse julgamento, né, no Superior Tribunal de Justiça. Essa situação ficou muito... Durante alguns dias só se falava sobre isso, né? Durante algumas semanas só se falava sobre isso. Mas o ponto mais importante, só para iniciar a discussão, é que o voto, o acórdão propriamente dito, ainda não foi publicado. Então, os advogados eles ainda não têm um inteiro conhecimento sobre qual foi efetivamente a posição do STJ. Se eles julgaram um caso específico ou se eles vão dar um julgamento em sentido amplo com relação à matéria. Quer falar, aí, Thiago? Claro, primeiramente, boa tarde, saudações, Rebeca, Leandro, Cris. Acompanhei um pouco dos votos aí com relação à temática do Airbnb, apesar da gente ter uma posição muito firme sobre essa questão do Airbnb. Nós entendemos a princípio que o condomínio ele poderia sim, né, fazer a proibição, tendo em vista a questão de se tratar de uma propriedade privada. Então, a autonomia da vontade daquelas pessoas, né, transferidas para a convenção, para o regimento interno, até mesmo uma decisão de assembleia, poderia ser um marco específico para essa proibição. Isso que o STJ traz para a gente um entendimento um pouco diferenciado, né? E como o doutor Leandro bem falou, aguardamos então a publicação para fazer uma avaliação melhor do voto, né? Ou melhor, do acórdão como um todo. E lembrando que isso, né? As decisões, principalmente dos tribunais superiores, são as balizas para nós advogados orientarmos nossos clientes, né? Então, eventualmente, se amanhã alguém procurar o Dr. Leandro no escritório dele ou até me procurarem no escritório, nós trazemos a novidade com uma perspectiva a depender da posição. Se quem nos contrata é o condomínio querendo proibir ou se o morador querendo implementar o Airbnb no condomínio dele. Mas para a gente isso é muito interessante. A decisão é interessante por ser uma baliza aí para as nossas orientações futuras. Então, aí era isso que eu queria aproveitar até para quem está nos assistindo, né? Pode estar passando por essa situação, ou um síndico, ou a pessoa que está querendo colocar um imóvel, né, na plataforma, né? Enfim, qualquer plataforma por esse tipo dessa modalidade de aluguel. Qual seria a orientação? Assim, se eu tenho um imóvel e gostaria de colocar, eu posso colocar mesmo no meu condomínio, porque geralmente a maioria das convenções não previa isso, porque são convenções antigas, correto? Ou a orientação é fazer uma mudança, uma alteração de convenção para que isso possa acontecer? Quais as orientações assim, que a gente deve seguir, tanto sendo usuário, tendo, né, que o mercado imobiliário vem reagindo e muita gente está comprando imóvel até para colocar para alugar. E aí pode ser na locação tradicional ou como através de plataforma. E aí eu queria aproveitar, já que vocês são especialistas no assunto, para a gente orientar quem está nos assistindo, desculpe.
Bom, então, a minha recomendação, até gostaria de ouvir a opinião do Dr. Thiago, é que inicialmente, primordialmente, não é permitida essa locação através de aplicativo dentro dos imóveis. Caso os condôminos queiram autorizar, deveriam convocar uma assembleia específica para alterar a convenção condominial, de modo que aí sim poderiam permitir essa modalidade de locação. Tá? Essa é a minha visão do negócio, até muito embasada pelo princípio da supremacia do interesse da coletividade, onde o interesse dos condôminos se sobrepõe sobre o interesse de um único individualmente, ou de uma minoria. Então, aquela maioria dos condôminos tem que fazer prevalecer sua vontade. Aí é interessante, só uma situação, o Silvio Capanema, desembargador, ex-desembargador, professor e um dos maiores doutrinadores sobre o tema, um dos autores da lei de locação. Uma vez depois de uma palestra dele, fui conversar com ele, e foi muito interessante, chegou nesse assunto, e ele falou uma situação muito interessante. Ele falou que quando ele, lá atrás, na década de 90, essa lei ele criou, assim, escreveu o texto da lei do inquilinato, ele falou: eu nunca pensei que em algum momento fosse ser criado um aplicativo que fosse criar uma modalidade de locação por diária, porque a gente pensou no período máximo na locação por temporada, que são 90 dias. Mas a gente nunca pensou no período mínimo. A gente nunca imaginou que poderia existir essa prerrogativa tecnológica que possibilitasse isso. E foi interessante a visão dele, porque ele também pensava, pelo menos nessa frase, né? Ele também pensava que não seria permitido. Então, foi bem interessante a posição dele. Tiago, e você? Claro, perfeito. Não vai fugir muito do que o Dr. Leandro trouxe para a gente, né? A questão do interesse privado dentro da sua própria propriedade, ela tem que ser levada muito em consideração, e eu penso que às vezes as pessoas, quando vão comprar um apartamento em alguma localidade, elas se esquecem de um ponto trivial, né, que é a análise da convenção de condomínio. Isso quando ela é registrada, né, se torna-se um documento público e todos podem ter acesso. Ainda que não custa nada, às vezes, quando você pretende comprar um imóvel, consultar a convenção do condomínio, principalmente esses imóveis novos em que especificamente a gente tem um acesso mais fácil à documentação. Ali você tem um cenário, tem um panorama das permissões e proibições do que aquele apartamento pode te trazer. Então é um passo, isso a gente trata muito no nosso meio de trabalho, principalmente recentemente nas consultorias que prestamos com relação à compra e venda imobiliária. Eu gosto muito de parafrasear aquele chefe de cozinha famoso, Alex Atala, que fala que o básico não aceita erro. E o básico é analisar a convenção e regimento interno de condomínio. Independente do tratamento que você for considerar dentro de uma relação com o condomínio, compra e venda, locação. Então, isso para a gente é muito importante. Então, o primeiro apelo, às vezes, que eu faço para um cliente meu é: vamos analisar a convenção de condomínio, vamos entender se há proibições que vão agradar você ou não vão agradar com relação à questão da aquisição imobiliária. E aí, lá para frente, a decisão vai ser tomada a partir também dessa análise documental. O Dr. Leandro colocou uma posição muito interessante sobre do qual eu compartilho, do qual o condomínio é quem vai ditar se é possível ou não trazer a permissão do Airbnb dentro das suas áreas internas, uma vez que o interesse daquele público, né, que vive dentro do condomínio, que vai imperar. E o interesse é demonstrado através da convenção, como eu falei, do regimento interno, e se não for possível, porque o quórum de alteração, pelo menos da convenção, é alto, né? A gente precisa de 2/3 dos moradores para fazer essa alteração. Se a convenção é omissa, pelo menos que haja uma assembleia para deliberar sobre o tema, e aí a assembleia ela é uma das maiores expressões aí da voz daquela coletividade que vão determinar se o Airbnb é permitido ou proibido. E não tem jeito, se a decisão for deliberada pelo negativo, quem está naquele condomínio tem que aceitar. Tá, porque era isso que eu ia perguntar. Qual era o quórum específico para alterar uma convenção? Você já disse que é elevado, né? É difícil até reunir esse número todo, acredito eu. Agora, poderia fazer, então, uma assembleia específica para, vamos aceitar ou não. Quer dizer, é uma forma de se ajustar à realidade. E uma outra coisa que você levantou e achei muito importante, Thiago, é que, assim, eu já tive algumas experiências como proprietária e inquilina. Em nenhum momento me foi entregue uma convenção e um regimento interno. E, na minha opinião, eu acho que isso deveria ser meio que uma obrigação, ou de quem eu estou comprando, ou de quem eu estou alugando,
Até porque para eu poder cumprir com que, né, eu sou nova naquele ambiente, naquela vida condominial, então eu deveria ser informada, né? Podemos exigir isso? Claro, pensando que é um documento público, Cris, num primeiro momento, e acreditando que ele já está registrado, né, porque não existe obrigatoriedade da convenção ser registrada, porém ela é necessária ser registrada para que ela tenha validade perante terceiros. Aí, Receita Federal, certificado digital, tudo isso hoje a gente precisa da convenção registrada. Se você conseguir achar essa convenção registrada em cartório, perfeito, o documento é público, você pode ter acesso. Mas a gente sempre recomenda, para quem for adquirir um imóvel, que tenha a proatividade de buscar essa documentação e questionar sobre a convenção de regimento interno. Porque a partir do momento que você adquire o imóvel, dependente de você levar esse instrumento ou não, do seu contrato de compra e venda, para o cartório se tornar efetiva proprietária, a partir do momento que você pisa o pé no condomínio, você fica presa, já fica ligada àquelas decisões da convenção, do regimento interno e também da Assembleia. Ainda que você não saiba, que não tome conhecimento, aquilo se vincula a você automaticamente. Não tem jeito, você vai ter que cumprir aquilo ainda que às cegas. Então a gente sempre pede que a proatividade seja do comprador, no sentido de correr atrás dessa documentação e verificar. E hoje, os condomínios mais novos acabam legislando sobre o Airbnb. Os mais antigos é que a gente tem essa dificuldade. Óbvio que nem se imaginava, como o Leandro falou agora há pouco, né? E citou o saudoso Silvio Campanema, não imaginávamos que poderíamos ter uma evolução tecnológica a ponto de, com um simples celular, alugarmos a nossa propriedade da forma que a gente mantém o aluguel hoje, né? Então, por óbvio que nas convenções mais antigas a gente não vai encontrar nada sobre isso. E aí, talvez, pesquisar decisões de assembleia, que também podem ser públicas, né, uma vez que forem registradas, ou até mesmo questionar o próprio síndico do condomínio para entender a validade disso dentro do condomínio, para mim é um passo crucial para você poder comprar o imóvel e entender se aquilo se aplica à sua realidade. Agora, por exemplo, fala então. Eu ia só fazer, convidados, eu queria fazer assim um resumo, só para quem está começando a assistir o programa a partir de agora. Essa proibição da STJ, ela é válida no momento apenas para esse condomínio no Rio Grande do Sul, correto? Então, ainda mais polêmica, né? Essa decisão não gera efeito vinculante. Ela não tem nenhum efeito vinculante perante toda, assim, caráter nacional, mas ela funciona como balizador. Então, a premissa é que essa decisão vai gerar, sim, um balizador e um parâmetro para que todos os tribunais do país comecem a seguir, já que é a primeira decisão sobre o tema de um tribunal superior. Mas ela não tem efeito vinculante, ninguém é obrigado a seguir, nenhum tribunal é obrigado a seguir essa posição. Mas espera-se que eles comecem a seguir, a adotar esse posicionamento. Quer complementar, Tá. O doutor Leandro foi perfeito na proposta. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Thiago falou, que acho que é perfeito. Isso vai gerar agora mais ainda um trabalho para nós, advogados, né, e para as pessoas que querem comprar imóvel, que agora quem quiser comprar imóvel para fazer essa locação por aplicativo, vai ter que exigir a convenção, as atas de assembleia, para saber se vai poder fazer ou não. O que nunca se pensou também em fazer, até começar essa discussão. Então, sempre comprava imóvel e alugava da forma que achasse que era mais conveniente. E agora não, agora sim, quer comprar imóvel e se interessa em alugar através de aplicativo? Primeira coisa, pedir a convenção. Então, eu queria, já pegando carona nisso, por exemplo, a minha convenção é omissa, eu sei que é omissa, enfim, e por isso resolvi alugar. Eu posso ser multada? O síndico pode me multar? Sem chegar em justiça? Assim, no caso específico, né, foi-se a justiça, recorreu-se à justiça. Mas, por exemplo, qualquer condômino que faça esse tipo de... fez uma vez, fez duas, aí o vizinho está fazendo, o outro está fazendo. Um dos moradores, aleatoriamente, sei lá, o síndico, porque o meu inquilino fez qualquer transtorno, vamos supor, não, nesse momento a piscina não pode ser usada, e aí ele usou a piscina. Eu posso ser punida por isso, né, com uma multa, ou não? Ou vai empurrando até a hora que achar que chegou no limite, aí entra na justiça e aí pega todo mundo. Bom,
Posso me antecipar aqui? Pode. Legal. Não sei se é o entendimento do Dr. Leandro, mas a gente mantém um entendimento muito forte, Cris, de que qualquer penalidade administrativa dentro do condomínio de advertência ou multa, ela tem que ter uma previsão expressa. Em muitos casos específicos, né, com relação à questão do Airbnb, cogitam-se ou tentam colocar uma analogia de mudança de destinação da unidade, pensando que o Airbnb seria uma modalidade de locação por temporada e estaria comercializando, diferente da locação prevista na lei de locação, mas eu estaria comercializando minha unidade de uma forma um pouco diferenciada. Quer complementar, doutor Leandro? Fica à vontade. Não, pode falar. Perfeito. Pode falar. De qualquer forma, uma análise interpretativa de muitas convenções colocam que o condomínio ou a unidade ela só pode ser utilizada para finalidade residencial, quando é o caso, né? Só é permitido que aquela unidade seja utilizada para fins de moradia, não comercialização, como seria aí o entendimento de utilização do Airbnb. Se for seguir nessa linha, eu entendo que a base normativa da convenção ela permite a aplicação da advertência e da multa. Caso contrário, né, se não tiver uma base normativa expressa na convenção do regimento interno, ou até mesmo uma decisão de assembleia sobre isso, aí eu fico receoso de orientar o meu cliente a aplicar uma advertência ou uma multa, e a recomendação é que ele siga o judiciário para fazer cessar aquela prática que ele entende que é prejudicial para o condomínio. É bom, né, Cris, quando os advogados convidados sempre concordam, né? Porque também concordam com o Thiago em tudo que foi falado. A aplicação de uma multa, ela prescinde de um caráter, de uma base legal. Então, a convenção tem que prever essa multa, ou caso a convenção não preveja, o Código Civil, ele é claro, que tem que convocar uma assembleia específica para aí sim poder aplicar multa no condômino infrator. Não tendo previsão na convenção e não sendo convocada a assembleia ou não conseguindo quórum para conseguir aplicar essa multa, a única saída seria realmente buscar o judiciário. Então assim, de qualquer maneira a gente está levando para o extremo, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, eu vou chamar um pequeno intervalo, mas assim, existe também a locação que acontece por aplicativo e flui, né? As pessoas cumprem, a gente está levando ao extremo e pelo que assim a gente tem observado, às vezes acontece, né? Assim, de incômodos mesmo entre, né? Principalmente nas áreas comuns. Para o segundo bloco, eu queria falar também da questão de segurança, porque acaba o entra e sai no condomínio. E também falar da lei do stalking, que também é outra coisa polêmica, e o impacto. Então, eu quero pedir um minutinho aí, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Aguardem que vamos voltar com mais polêmicas. Até já!